Dando continuidade à nossa aula de introdução de GNU Linux, depois de ter visto os comandos do terminal mais usuais para a utilização do OpenFOA, nesse vídeo veremos algumas dicas e boas práticas para o uso do terminal e veremos um pouco sobre os tipos de usuário dentro do Linux. Então vamos voltar lá para o ambiente do terminal. Bom, então eu vou passar aqui algumas dicas e boas práticas para utilizar junto ao terminal. Bom, então a primeira dica aí de boas práticas ou de atalho, que a gente pode chamar para a utilização do terminal, é justamente o tab, né? Eu já cheguei a comentar isso. Bom, então primeiro vamos verificar o que a gente tem dentro desse diretório. A gente sabe que a gente tem lá os dois arquivos 06. Por exemplo, se a gente estivesse dando um comando de copiar e eu quisesse copiar esse arquivo 06, né? Eu teria que digitar o nome dele e depois o nome para onde eu queria copiar esse arquivo. Então, se eu digitar aqui ARQI e pressionar o Tab, o terminal do Linux completa automaticamente esse nome, né? Então, o Tab ele vai servir para completar nomes de comandos e de arquivos dentro do terminal, beleza? Então, por exemplo, dentro lá do OpenFOA, a gente tem o SimpleFOA. Se eu der um Simple F maiúsculo e der o Tab, ele vai completar esse nome. Então, ele é bastante útil para completar e agilizar esse nosso processo de utilização do terminal. Bom, outra tecla que a gente utiliza bastante são as setinhas, né? Para ir visualizando quais foram os últimos comandos que a gente deu e às vezes a gente precisa ficar repetindo determinado comando e que a gente consegue buscar esses comandos, né, através dessas setinhas para cima e para baixo. Se a gente der o comando history, a gente visualiza, né, um histórico de comandos que a gente deu aí no nosso terminal. Então aqui a gente tem toda a lista de comandos que a gente deu no nosso terminal. E esse comando é útil na medida que você às vezes utiliza um determinado comando, passa alguns dias, você quer utilizar ele de novo, mas não lembra, você pode dar esse history e aqui e procurar, né, qual foi o comando que você deu determinado dia, beleza? Então é uma forma de você encontrar os seus comandos antigos e saber o que você estava fazendo anteriormente. Bom, o outro comando, que é o comando ponto de exclamação, ele vai executar o último comando que está aqui no seu histórico, então no meu caso é o próprio comando history, certo? Então eu vou dar aqui ele de novo, então ele só vai dar o mesmo comando, beleza? Ele repete o último comando dessa sua lista. Então, por exemplo, se eu tivesse dado um cd ... e agora eu der um ponto de exclamação duas vezes, ele vai dar mais um cd ... É só para a gente, ele repete aqui, né, qual foi o comando dado. Então, só para vocês saberem também, esse comando aqui, ele é muito útil. Um outro comando bastante utilizado é a combinação, né, desse ponto de exclamação, por exemplo, com uma palavra, e essa palavra é justamente o início de algum comando que você deu anteriormente. Então a gente consegue visualizar aqui que o meu comando 2439 foi o mkdir diretório 06, certo? Então se eu colocar aqui o ponto de exclamação mkdir, ele vai executar o último comando que ele encontrar aqui nessa lista, que começa com essas letras aqui, mkdir. Então é para ele criar um diretório 06 aqui dentro desse diretório 01. Vamos pressionar o Enter. Então ele executou aqui o mkdir diretório 06, que era justamente esse último comando aqui. Se eu der o ls, aqui está o diretório 06 criado. Então, é outra possibilidade de utilizar esse comando de ponto de exclamação. É utilizar ele com uma combinação de letras aí que representam um comando que você quer dar ou que você acabou dando anteriormente. Bom, e quanto a boas práticas, né, de utilização do Linux, vocês puderam notar aqui que raramente eu utilizei o caractere espaço para nomear um arquivo ou diretório. Então é uma sugestão, evitar utilizar espaços para nomear arquivos e diretórios quando for utilizar o terminal, principalmente quando estiver trabalhando com OpenFOA. Outra boa prática do Linux, do Linux e qualquer sistema baseado em Unix, né, é que existe a diferenciação entre letra maiúscula e minúscula, né, então a gente pode, por exemplo, criar uma pasta Pzinho minúsculo Pzão, e ele vai saber a diferença desses dois caracteres. Evitar também utilizar caracteres especiais como asterisco, arroba, porcentagem, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, na nomeação dos seus arquivos e diretórios, né?
prefiram sempre utilizar o underline, o traço, enfim, eu acho que esses dois são os mais usuais, né, para nomear algum tipo de arquivo ou diretório. Mas enfim, acho que essas são as boas práticas aí de utilização do Linux, principalmente voltado para o OpenFOA. Então agora a gente pode voltar lá para a nossa apresentação. Como nós vimos, todo usuário possui seu próprio diretório home, e por padrão, essa home fica localizada em /home e /username, que no meu caso o username era mcesar. A única exceção é o diretório root, que está localizado em /root. E só lembrando que o acesso ao root é restrito ao administrador do sistema. Um arquivo muito importante de se conhecer é o arquivo .bashrc. Ele é encontrado no diretório home de cada usuário. E só lembrando, por seu nome começar com um ponto, ele é um arquivo oculto. Nesse arquivo são guardadas as informações sobre as configurações do seu ambiente Linux. E o usuário pode modificá-lo para configurar algumas variáveis que agilizam a sua rotina de trabalho. Quanto aos tipos de usuário em ambiente Linux, temos 3 tipos. O primeiro é o user, ou usuário. Temos o group, que é formado por um conjunto de usuários pré-definidos. E temos o outros, que são usuários que não pertencem a nenhum grupo pré-definido. O gerenciamento e permissões de acesso dentro do Linux pode ser realizado justamente em função do tipo de usuário, sendo que cada usuário pode fazer o controle dos arquivos que ele é proprietário, ou se o usuário for administrador ou root, poderá controlar o acesso de qualquer arquivo do sistema. O controle pode ser feito através de permissões de leitura, escrita e execução que são outorgadas a usuários, grupos ou outros. O comando para realizar tal controle é o chmod e pode ser utilizado tanto em arquivos quanto em diretórios. E aqui são apresentados os mnemônicos representativos de cada tipo de usuário, junto aos mnemônicos representativos das funções. Então, o mnemônico para um usuário comum é a letra U, para um grupo é a letra G, para outros é a letra O. A função de leitura é a letra R, para a escrita a letra W e a execução de arquivos a letra X. E aqui temos um exemplo de como outorgar permissão para o acesso a um arquivo genérico, denominado, por exemplo, file1. Então, primeiro é digitado o comando chmod, em seguida é digitado como argumento os tipos de usuário que terão permissão. Nesse caso foi utilizada a letra G, que é a representação do grupo. Então, somente o grupo que o usuário faz parte poderá ter acesso ao arquivo. Em seguida é digitado o símbolo de adição, seguido do tipo de função que esses usuários poderão executar. E nesse caso é a letra X, que representa a execução. E por final é digitado o nome do arquivo em si. Então, resumindo, com esse comando, o arquivo file1 é restrito ao grupo em que o usuário atual faz parte, e esse grupo é autorizado somente a executar esse arquivo. Caso queira outorgar direito a todos os usuários, independente de grupos, pode utilizar o comando chmod a, onde a é o mnemônico para all. As variáveis de ambiente armazenam uma sequência de caracteres e podem ser tanto locais quanto globais. Então, se ela for definida na linha de comando do terminal, ela só existirá nessa seção do terminal. Se, por exemplo, o terminal for fechado, a variável é apagada e não existirá na próxima seção do terminal que você abrir. Caso ela seja definida dentro do arquivo de configuração, que é o .bashrc, ela será carregada toda vez que você iniciar uma sessão do terminal. O comando export é utilizado para definir as variáveis de ambiente, como por exemplo, export foam_install igual a /opt, define a variável de ambiente foam_install e ela tem como conteúdo /opt. E para verificar o conteúdo de uma variável de ambiente, pode-se utilizar o comando echo, como vimos anteriormente. Então, se digitarmos echo símbolo de dólar foam_install, isso retornará o conteúdo dessa variável que definimos. Bom, esses são os principais tópicos que nós precisamos para o uso do OpenFOA. E relembrando, esse curso em si não visa substituir um curso de Linux. Então, caso queiram se aprofundar mais nos assuntos, temos aqui algumas sugestões. O Google, que sempre é uma excelente ferramenta para tirar dúvidas, que geralmente já foram perguntadas em algum lugar por outras pessoas. Agora, mais especificamente, o Guia Foca possui um excelente conteúdo e lá poderão encontrar muita coisa sobre Linux. O site do Ubuntu, onde poderão encontrar informações sobre a distribuição Linux desenvolvida pela Canonical. O site do Red Hat, que também é outra distribuição, porém mais focada com suporte na parte empresarial. Passando então para as referências e considerações finais, aqui temos algumas referências usadas para construir essa apresentação. E como resumo dessa aula, vimos toda a filosofia base do sistema GNU Linux. Apresentamos a vocês o WSL, que é uma alternativa do uso do Linux para usuários do Microsoft Windows. Aprendemos sobre o uso do terminal e essa nova forma de interagir com o sistema. E por fim, vimos os principais comandos do terminal e boas práticas voltadas para o uso do OpenFOA.
Então espero que tenha aproveitado essa série de vídeos e que principalmente tenham compreendido os tópicos abordados. Se possuírem alguma dúvida a respeito de algum dos tópicos, fiquem à vontade para nos contactar. Até a próxima!